Olá, amigos do Dourados Web TV, estamos aqui para mais um programa da Coluna Direito. E hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, mas antes de falar qual é o tema, eu gostaria de te perguntar: você sabia que a lei penal, de certa forma, incentiva a solidariedade humana? Pois é, lá no artigo 135 do Código Penal, trata do crime de omissão de socorro. Vamos ver o que diz este artigo. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nestes casos, o socorro da autoridade pública. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Pois é, o artigo 135 do Código Penal trata do delito de omissão de socorro. Conforme nós lemos, observe só que toda e qualquer pessoa que, se porventura estiver passando na rua, se porventura estiver passeando e se deparar com a situação de ver o seu próximo, de ver uma outra pessoa necessitando de ajuda, de socorro iminente, é obrigatório a prestação de socorro, sob pena de, em não sendo solidário, sob pena de, em não prestando socorro, a pessoa ser processada criminalmente por isso. A nossa legislação é muito clara, que todas as vezes que você puder, sem risco pessoal, prestar socorro àquele que se encontrar em uma situação daquelas que nós acabamos de ler, você deve fazer isso. Mas algumas pessoas acabam confundindo, acabam achando que basta chamar o socorro, ligar para o Corpo de Bombeiros, ligar para o SAMU, que estará suprido o crime, que não existirá mais a ilicitude. Não é bem assim. Conforme nós lemos no Código Penal, aqui no artigo 135, é claro que você pode sim chamar a autoridade pública, você pode sim chamar o socorro, desde que, se você chamar a autoridade, esse socorro possa ser prestado de forma imediata, esse socorro possa ser eficaz para aquela pessoa que está ferida, que está necessitada. Veja só que não é só a pessoa que se encontra ferida, que se encontra ali numa situação de iminente risco à sua saúde. O Código trata da criança extraviada, da criança que foi abandonada. Como assim? O que é uma criança extraviada, Felipe? Nós estamos chegando próximo do período de férias. Muitos de vocês, muitos daqueles que nos assistem, irão à praia, por exemplo, passear, descansar com sua família ou com seus amigos. Imagine só você na beira da praia, tomando sol, tomando água de coco, e de repente você vê, ou você observa, uma criança ali perdida. A criança perdida, nos termos da legislação que nós lemos, é a criança extraviada. O que você deve fazer, segundo a nossa legislação, segundo o Código Penal? Você deve se dirigir até aquela criança, você deve prestar auxílio a ela e entregá-la nas mãos da autoridade. Se assim não o fizer, é um delito de omissão de socorro, por exemplo. Alguém pode perguntar: ok, e se eu me envolver em um acidente de trânsito e, em consequência desse acidente de trânsito, uma pessoa ficar machucada, ferida? Se eu chamar o socorro, eu devo chamar o socorro? Eu não posso ser preso em flagrante? Não, não é assim. Primeiro, aos casos em que as pessoas que se envolverem em um acidente de trânsito, não se aplica o Código Penal, se aplica o Código de Trânsito Brasileiro. E lá no artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro está previsto que, ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela. Conforme nós vimos no artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro, se alguém se envolver em algum acidente de trânsito, essa pessoa que prestar socorro, mesmo que ela tenha sido, digamos assim, culpada pelo acidente, ela não será presa em flagrante. E é justamente
para incentivar a prestação de socorro, que a nossa legislação previu isso, que o legislador lá em 1997, quando editou o Código de Trânsito Brasileiro, para incentivar que haja de fato, que seja efetiva a prestação de socorro, não será preso em flagrante. Está aí então a dica de hoje na coluna direito, a você que ver alguém, ver um próximo, ver um semelhante em uma situação de necessidade, uma situação de urgência, preste socorro, cumpra a legislação, mas não só para cumprir a legislação. Isso, de certa forma, tudo aquilo que nós fazemos de bem volta para nós mesmos. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.